Olá, meu nome é Diego, sou estudante de administração e através desse vídeo iremos fazer uma pesquisa de campo onde iremos buscar entender a visão e compreender o que as pessoas entendem por identidade de gênero. Com isso, iremos coletar informações para identificar dados qualitativos e quantitativos e após isso iremos mostrar os resultados. Com qual gênero você se identifica? Feminino. Eu sou um homem cis. Feminino, mulher, cisgênero. Transgênero. Bom, me identifico como mulher cis. O que você entende por identidade de gênero? Bom, eu acho que é como a pessoa se identifica, se é com o gênero feminino ou masculino, independente do sexo que ela nasceu, né? Enfim. Eu acredito que a identidade de gênero é o jeito que você se vê dentro da sociedade, não dentro dessas amarras que tem em questão de sexo, mas o jeito que você se identifica dentro da sociedade. Olha, a identidade de gênero é algo que a gente se identifica, né? Como a gente se sente bem e gostaria de ser tratada na sociedade, enfim. É a forma que você se vê, muito mais do que o gênero que você nasceu, assim, entre aspas, porque você nasceu daquela forma, mas não seu gênero biológico, mas sim da forma que você se identifica. Bom, identidade de gênero é como a pessoa se identifica, independente que seja uma coisa padronizada, seja uma mulher cis, um homem cis, de como ela se identifica, seja também ou não binário, também nesse sentido também. Você já ouviu falar sobre pessoas transgêneros ou não binárias? O que você sabe sobre isso? Já, sim, já ouvi falar. O que eu sei são pessoas transgêneras, são pessoas que nasceram, enfim, é que eu não sei exatamente os termos corretos, tá? Mas, enfim, do sexo feminino, mas se identificam como pessoa, né, com o outro gênero, não sei. Então, uma mulher que nasceu com o corpo tipicamente é de uma mulher, mas que se identifica com o gênero masculino. Então, eu entendo isso, e pessoas não binárias que não se identifica, que transiciona entre os dois, talvez, que não se identifica com nenhum nem outro. Isso, acho que é um deslocamento, né, entre como a sociedade espera que um corpo, um determinado corpo seja na sociedade, e essa pessoa ela não se identifica dessa forma, enfim. Sim, eu sei que pessoas transgêneros são pessoas que quando nascem elas têm o gênero delas dito de forma errada, né, errônea, por causa de toda essa relação entre gênero e sexo que as pessoas fazem. E não binário é o mesmo caso, que é o que foge dessa binaridade, né, que é vista por causa do sexo, é exatamente uma coisa que está entre os dois, não é um nem outro, é essa não binaridade. Eu convivo na sociedade sendo uma pessoa trans, né? E também já passei pela minha fase de não binária, então, tipo assim, eu entendo bastante de vivência mesmo, de sentir na pele o que a gente passa, que não é fácil, e tô seguindo a minha vida assim. Sim, eu tenho uma prima que é transgênero e não binários. Tem alguns amigos, assim, que são dentro dessa parte de não necessariamente estar atrelado a um desses gêneros. Sim, pessoas trans, nesse sentido, são pessoas que não nascem, são mulheres, mas que não nascem num corpo de masculino, e que elas são mulheres, e elas não deixam de ser mulheres por isso. E também existe todas essas causas, assim, você não precisa ter útero necessariamente para poder ser mulher. O ser mulher está totalmente diferente nesse sentido. E as pessoas não binárias é que não se identificam nem com um gênero nem com outro, que elas se identificam não binária, que é sem gênero nesse sentido, mas que ainda é uma pessoa, ela não deixa de ser uma pessoa nesse sentido. Você acredita que a sociedade respeita as identidades de gêneros diversas? Não. Não acredito. Definitivamente não como deveria.
Teve uma melhora muito grande de tempos para cá, como em questão de visibilidade, em questão de respeito, mas acredito que ainda tem um caminho muito longo para ser cruzado em relação a isso. Não, a sociedade em geral, toda não. Acho que são pessoas específicas. Creio eu que as pessoas que também, né, que são trans, assim, a gente se entende, se apoia e é isso. Não, eu acredito que já melhorou um pouco, mas ainda mais agora a gente teve uma crescente e agora está piorando cada vez mais com o Trump eleito, pro possível Bolsonaro ou qualquer um que venha depois disso. Você já presenciou ou sofreu discriminação por causa da sua identidade de gênero? Eu acho que, assim, acho que a sociedade ela é machista, né? Mas assim, eu sou uma mulher cis, então por isso exatamente não. Mas acho que, assim, já sofri discriminação por conta da sociedade machista, mas não por conta dessa questão de ser uma mulher cis. Felizmente, eu por ser um homem cis, eu tenho muito privilégio em relação a isso, então assim, eu nunca sofri nenhuma discriminação por causa disso e também eu nunca, por eu ter sido criado numa região muito pequena, muito de roça, então eu não tive muito contato com pessoas que eram abertamente trans, então assim, eu nunca tive contato com preconceito em relação a isso, mas é mais por causa, não por não existir, mas por causa da falta de espaço para as pessoas poderem se expressar Muitas vezes. Não, por eu ser cis, mas sim, acho que quando eu era criança eu vestia mais roupa masculina, eu tentava pegar a roupa do meu irmão e eu já entendia que aquilo era errado e que, tipo, já me brecavam ali. Então, isso é uma partezinha mínima que eu me identifico com gênero, que como mulher mesmo, e é difícil entender quanta violência e as pessoas tiveram que romper, as pessoas trans ou que não binários. Sim, por falta, muitas das vezes por preconceitos, opiniões preconcebidas ali na sociedade, tanto também uma coisa que é voltada para uma religiosidade, tem muitas religiões que propagam esse desrespeito com o próximo nesse sentido, assim, não ofendendo as religiões, mas acho que as pessoas em si entendem, interpretam às vezes as coisas muito de forma não muito respeitosa com o outro, assim. E o importante é respeitar ali e coexistir nesse espaço, assim, também. Na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados por pessoas transgêneros e não binárias? Nossa, eu acho que é um desafio completo, assim, porque assim, a sociedade ela é muito cruel, né, com essas pessoas. Eu acho que deve ser tudo muito difícil, assim, esse desconforto de não se identificar com o corpo que você tem e com o que é esperado de você, até como se inserir na sociedade de um jeito que você se sinta confortável. Então, eu acho que enfim, muito difícil. Definitivamente ser aceitada na sociedade. Acho que porque, de novo, por fugir dessa binaridade, né, dessa ideia que é relacionada com o sexo e tudo mais, é difícil para eles ser aceitado pelas outras pessoas que não têm, muitos casos também pessoas que não têm entendimento do que aquela pessoa é em relação a gênero também. Então, assim, acredito que as maiores dificuldades são em ser aceitado no meio da sociedade. Olha, eu falando por mim, uma das coisas que eu sinto bastante é a questão de olhar a sociedade. A gente passa em algum lugar e comenta com o outro, né, faz piadinhas e a gente escuta, né, porque a gente não tá morto, a gente escuta, a gente sabe o que a pessoa tá querendo falar, tá querendo passar pra gente e a gente sente a energia pesada, né, e não é fácil, de verdade, é complicado. Eu acho que emprego, principalmente, porque você tá ali, o seu ciclo social, você tem seus amigos, mas o que te obriga mesmo a estar em ambientes que você pode não estar confortável é buscar pelo dinheiro, buscar por emprego, que elas já podem ser barradas
na própria seleção e recrutamento, e lá também, dentro da... Lá, quando elas conseguem uma vaga que já não é fácil, elas estarem lá já é complicado, já tem que se podar muito dentro disso. Você acredita que as políticas e regulamentos de sua escola ou local de trabalho protegem os direitos das pessoas com identidade de gêneros diversas? Olha, acho que sim. Acho que sim. Tipo, eu trabalho, né? Eu sou advogada, eu trabalho no escritório e acho que tenham políticas que protegeriam essas pessoas. A questão é que no lugar que eu trabalho não tem essas pessoas, então acho que faltam talvez políticas de inclusão, né? Ao invés de, enfim, proteção. Eu faço letras na UFOP, então assim, eu acredito que lá tenha um maior respeito, mas assim, eu por não ter a experiência de ser uma pessoa trans vivendo isso, eu não poderia dizer, respeita completamente, então eu não conseguiria dizer, mas a minha visão como homem cis, eu acho que tem respeito sim, e tem um carinho maior do que a maioria dos lugares. Não, eu nunca senti isso. Na minha escola, inclusive, eu já passei por muita coisa, né? Não estou mais na escola, tipo, ensino médio que eu falo. Eu passei por muita coisa, então nem um pouco, apoio nenhum. Não, meu local de trabalho com certeza não. E escola, acho que talvez um pouco, por ser da UFOP, assim, do ICSA mais especificamente, porque talvez lá eles sejam mais respeitados do que, por exemplo, na escola de Minas, mas eu não tenho dados específicos sobre isso. É só uma forma que eu vejo das pessoas daqui, dos polos de Mariana, terem um pouco mais de liberdade de expressão mesmo. Com qual gênero vocês se identificam? Eu sou feminina, tá certa a resposta? Sim. Você também. O que você entende por identidade de gênero? O que você é. Por exemplo, se você nasceu... Eu penso assim, se você nasceu você é homem. A identidade sua é masculina, a identidade sua é feminina. Sim. Identidade, não? Sim. É isso que eu entendo. E você? Mesma coisa. Você já ouviu falar sobre pessoas transgênero ou não binárias? O que você sabe sobre isso? Transgênera. Por exemplo, se ele nasceu masculino, ele pode ser trans, quer dizer, feminino ou masculino junto. Ou um ou outro, ou os dois juntos. E o binário, qual que é o binário, hein? Não binário é quando você não se identifica com gênero masculino ou feminino. Ah, tá. E esse não binário, tá. Esse aí eu não sei se te responder. Sim. O binário, não. Também não. Tá bom. Você já presenciou ou sofreu discriminação por causa da sua identidade de gênero? Não. Não? Não. Em uma escala de 1 a 5, o quão confortável você se sente em expressar sua identidade de gênero? De 1 a 5, eu me sinto muito confortável. Então é o 5. O número 5 é o máximo. E você? Também, né? Na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados por pessoas transgêneros e não binárias? Eu acho que elas são muito, como é que fala, sufocadas, elas não têm o direito de responder por elas mesmas, ou então elas não têm o direito de responder perante a sociedade, perante a família, perante as amizades. Eu acho que elas ainda têm o preconceito, né, como se sentem sufocadas, não conseguem ter um diálogo perante a sociedade. Para você? Também acho que não. Eu acho assim, neutro. Entendo. Cada um com a sua, como fala, tipo, eu, ela, neutro. Entendi. Você acredita que as políticas e regulamentos de sua escola ou local de trabalho protegem os direitos das pessoas com identidades de gêneros diversas? Protegem sim, mas só que ainda está faltando, né? Dar mais atenção por esse lado que merece ser olhado com mais carinho, com mais atenção. Tipo assim, se for 50%, esse caso poderia ser mais do que 50%, seria quase mais do que a metade em olhar com atenção, com carinho, com mais dignidade, se voltar mais por esse lado, que às vezes fica prejudicado, né, na escola, na cidadania em geral. Sim. E você? Sempre tá faltando alguma coisa.
entre aspas. Sempre está faltando alguma coisa. Entendeu? Em sua opinião, qual a probabilidade em porcentagem de uma pessoa trans ser alvo de comentários ou piadas ofensivas em um ambiente social? Eu acho que depende do meio social, né? Mas, assim, num geral, eu acho que é muito alto. Sei lá, 80%, não sei exatamente, mas acho que é muito alto mesmo. Em uma escala de 1, discordo totalmente, e 5, concordo totalmente, você acredita que pessoas trans têm as mesmas oportunidades de emprego que pessoas cisgênero? Eu discordo totalmente. Não acho que as pessoas trans tenham as mesmas possibilidades de uma pessoa cisgênero. Em sua opinião, qual a probabilidade em porcentagem de uma pessoa trans ser alvo de violência física ou verbal em comparação a uma pessoa cisgênero? Muito alta também, não sei exatamente porcentagens, mas acho que é isso. Eu sei, o que eu tenho conhecimento é que pessoas transgêneras no Brasil, elas sofrem muita violência física e têm uma expectativa de vida muito menor do que pessoas cisgêneras só pelo fato de serem trans. Então, acho que a probabilidade é muito alta. Em sua opinião, qual a probabilidade em porcentagem de uma pessoa trans ser alvo de comentários ou piadas ofensivas em um ambiente social? Eu diria que infelizmente é praticamente 100%. Num ambiente social, ainda mais aqui em Mariana, que é uma cidade pequena, é muito comum isso acontecer por causa de falta de entendimento das pessoas e também por algumas pessoas por má índole mesmo. Então, assim, eu acredito que infelizmente é quase 100%. Em uma escala de 1, discordo totalmente, e 5, concordo totalmente, você acredita que pessoas trans têm as mesmas oportunidades de emprego que uma pessoa cisgênero? Não, discordo totalmente. Com certeza não tem as mesmas oportunidades. Porque, de novo, tem todo um estigma criado em relação a pessoas trans. Então, assim, tanto emprego quanto oportunidades no esporte, em qualquer lugar, eu acredito que as oportunidades definitivamente não são as mesmas. Em sua opinião, qual a probabilidade em porcentagem de uma pessoa trans ser alvo de violência física ou verbal em comparação a uma pessoa cisgênero? Em comparação a pessoa cisgênero, assim, praticamente 100% de novo também. É muito comum, infelizmente, aqui no nosso país e no resto do mundo também, pessoas sofrerem violência, tanto verbal quanto física, por causa do gênero delas. Então, assim, acredito que infelizmente é quase 100%. Tem algum comentário que queira compartilhar sobre identidade de gênero? Acho que as pessoas têm que respeitar mais a decisão dos outros, porque eu não sou ninguém para poder dizer como que uma outra pessoa se sente. Eu, por ser um homem cis, eu me sinto como homem, mas eu não sei como a outra pessoa se sente, eu não sei por tudo que ela está passando, eu não sei como que ela se identifica. Então falta muito respeito vindo das pessoas e eu gostaria de ver isso, mais respeito em relação às pessoas e perguntar que pronome que você quer que usa. Essas coisas são muito importantes, porque para mim não faz tanta diferença, de novo, porque eu tenho experiência de ser um homem cis, mas eu acredito que uma pessoa trans, aquilo ajuda ela, reafirma o gênero dela, então acho que é muito importante esse respeito. Em sua opinião, qual a probabilidade em porcentagem de uma pessoa trans ser alvo de comentários ou piadas ofensivas em um ambiente social? 100%. Em uma escala de 1, discordo totalmente, e 5, concordo totalmente, você acredita que pessoas trans têm as mesmas oportunidades de emprego que pessoas cisgênero? Não tem. Eu tô passando por isso, inclusive, para conseguir um trabalho, um emprego na sociedade. Não é fácil, nem um pouco. Em sua opinião, qual a probabilidade em porcentagem de uma pessoa trans ser alvo de violência física ou verbal em comparação a uma pessoa cisgênero? 100 também, 100%. Você tem apoio da sua família em relação à sua identidade de gênero? Sim, muito. É muito importante isso pra mim, sabe? Desde criança, minha família me apoiou muito, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe. Não quer dizer que eu não passei por algumas situações. Passei sim por
por várias, mas a minha família me apoiou demais, 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 demais. Como foi para você a construção da sua identidade de gênero? Olha, foi complicado, porque a gente, por ser criança e crescer em uma sociedade, né, que constrói algumas coisas e coloca na nossa mente que tem que ser assim, dessa forma, a gente pensa, ai, não, tá errado, eu não posso ser assim, então tem que mudar alguma coisa. Mas foi interessante passar por essas coisas, porque a gente cresce mentalmente passando por essas situações. E hoje eu me sinto muito bem sendo quem eu sou. Gostaria de compartilhar algum comentário sobre identidade de gênero? Olha, a gente precisa ser a gente mesmo. A gente nasceu para ser quem a gente é. E o importante é isso. Vamos viver e ser feliz. Muito feliz. Muito obrigado pela participação. Em sua opinião, qual a probabilidade em porcentagem de uma pessoa trans ser alvo de comentários ou piadas ofensivas em um ambiente social? Quase 100%. Não 100% das vezes, mas deles sofrerem durante a vida. Não acho que nenhuma pessoa trans que tenha vida social, que saia assim costumeiramente, passe mais de 1-2 meses sem sofrer essas piadinhas e preconceitos velados, ou nem tão velados assim. Em uma escala de 1, discordo totalmente, e 5, concordo totalmente, você acredita que pessoas trans têm as mesmas oportunidades de emprego que uma pessoa cisgênero? Discordo totalmente. Como eu falei antes, já acho que seja muito difícil delas entrarem no mercado de trabalho, já não é feito para elas, já são várias violências que elas sofrem para conseguir uma vaga. E se manter lá, você continua sofrendo violência. Às vezes, se você vai lidar com cliente ou coisa assim, você também vai sofrer. Então, o mercado não é adaptado e ele não quer se adaptar para as pessoas trans e não binárias. Em sua opinião, qual a probabilidade em porcentagem de uma pessoa trans ser alvo de violência física ou verbal em comparação a uma pessoa cisgênero? Muito maior. O Brasil é o país que mais mata transgênero, então assim, a violência que eles sofrem é uma coisa que eu nunca nem vou conseguir entender, assim, o que é, como mulher eu já saio na rua com medo, mas a taxa de feminicídio é uma taxa muito menor do que das pessoas trans que são assassinadas aqui no país. São muitas violências e muitos graus de violência. Uma piadinha que pode escalonar para uma coisa pior, que culmina em morte, em muitos dos casos.